Outubro de 2021. Eu era instrutor de uma academia, só que já fazia um ano mais ou menos que eu tinha tido um rompimento muscular no braço esquerdo, no bíceps, que foi um ataque de um Rottweiler e tal. Só que eu tava treinando, mas eu tava sem físico. Eu tinha força ainda, mas eu não tinha físico porque eu tava meio morgado em questão de treinar excessivamente depois desse acidente. Mas já foi um momento assim que meu braço estava quase 100% recuperado. Eu não sei se posta esse vídeo no status do WhatsApp antigo, que tinha uns fãs do canal antigo que tinham perguntado qual foi meu treino que eu fiz que me lesionei todinho no auge. Ou deixo pra... eu acho que eu vou postar e vou deixar esse canal seguir sozinho de qualquer jeito, sem mostrar pra eles. Voltando. E eu tinha marcado de voltar a treinar em novembro, treinar pesado mesmo, com uma pessoa. Só que seria um treino não apenas para pegar um físico. A minha meta era ver o meu máximo de resistência que eu conseguia atingir. Eu fiz um treino desse parecido quando eu tinha 14 anos. Eu fiz buscando saber quanto eu fazia de exercícios e tal. No tempo eu tinha uns treinos doidos de abrir coco na mão, então. E foi onde eu quebrei o osso da mão, abrindo o osso da mão direita. Mas eu cheguei a abrir um coco com 3 socos no tempo. Foi o mínimo que eu conseguia. Cheguei a fazer 101 flexões direto, 1.201 abdominais, que esse dos abdominais aí eu peguei de anime, tentei ultrapassar um cara aí de anime que fazia muito também, e passei um a mais. Ele fez 1.200 e eu fiz 1.201. E nesse tempo também eu tinha um costume, toda hora que eu chegava na academia fazia flexão com 5 dedos, 4, 3, 2 e 1, que foi uma coisa que eu perdi de lá pra cá, me desacostumei com o peso do meu corpo. Então foi um bagulho que foi um treino que eu não indico a ninguém. Primeiro porque eu me lesionei e eu já sabia que ia acontecer isso. Eu queria testar o meu máximo de resistência treinando consecutivamente. E não, eu tava nem aí, se é errado, se é certo, eu queria saber o quanto que eu aguentava. Então eu não defini uma lista de treino certinho não. Eu cheguei e vi uma distância que eu fazia de tudo. Pensei em treinar na academia, calistenia, arte marcial. Eu pensei em pegar uma distância longe de corrida e tentar fazer 3 vezes ao dia, ida e volta. Eu queria saber o máximo mesmo. E eu coloquei, a gente tinha colocado uma meta, o cara que foi comigo tinha marcado e tal de em um mês conseguir treinar esse máximo aí e ver a evolução do físico também. Então, novembro de 2021 eu comecei, dia 1 de novembro de 2021. Eu acordava, treinava em casa, umas 3 e pouco da manhã, saía pra correr de 4h50 da manhã, corria até Ponta Negra, que é 21 km a ida. Eu ia e voltava de manhãzinha. Depois eu voltava, passava na academia para pegar peso. Umas 8, 9 horas. Passava lá, pegava peso bem cedinho. Não, 8, 9 horas era a hora que eu saía. Eu chegava lá, era cedo ainda, que o professor tava saindo. Aí eu ia, esperava até umas 10 horas, começava o treino do pessoal. Aí eu puxava o treino lá, de arte marcial. Aí depois que a galera saía, eu ficava treinando lá com um saco de pancada, chutando, socando ele sozinho. Até meio-dia e pouco. Depois eu saía da academia, ia correr. Não passava em casa pra comer não. Corria de novo até Ponta Negra, mais 21 ida e mais 21 km volta. Aí na volta da corrida eu passava na praça pra treinar calistenia. Depois de treinar lá, eu ia pra academia de novo, treinar arte marcial e pegar peso. Depois que todo mundo saía, eu ficava lá, pegando peso, aguardando o pessoal da noite, que eu ficava na academia sozinho. Esse meio tempo aí. Aí quando chegava o pessoal da noite, eu treinava arte marcial de novo com eles. Depois eu ia, depois que eles vazavam os da noite, que era meu último horário, eu ficava sozinho, pegando mais peso. Aí depois eu saía da academia e corria de novo pra Ponta Negra. Mais 21 km e mais 21 volta. Assim que eu saía da academia. Aí depois eu voltava, passava em casa, comia e eu ia treinar no quarto, calistenia. E chegou certas noites que eu ficava treinando artes marciais também. A noite toda, pegando a noite toda. Então foi uma coisa que eu não consegui colocar muita alimentação. Tinha dias que normalmente eu não era aquele cara que dormia toda noite, que é uma coisa que o pessoal faz normalmente. Eu dormia de dois dias a 3 em 3 dias. Porque eu fiquei viciado no treino nesse mês aí. E teve um tempo, não sei se foi na penúltima semana ou na última,
que eu peguei 4 noites sem dormir treinando. Eu ia, deitava assim, descansava de um dia pro outro, mas eu não dormia. Eu sempre levantava, ia fazer flexão, treinava arte marcial, movimento. Porque foi um tempo também que eu tava focando em artes marciais. Em mais e tal. Tá bom que teve um dia que eu fiquei 3 dias sem dormir, mas foi porque eu tomei 4 pílulas de cafeína de 420 miligramas, foi. Mas eu tomei porque eu não aguentava treinar, não. Eu tomei porque eu queria ver o que acontecia mesmo. O pessoal da academia falou, vai morrer e tal, vai passar mal. Tomei, não aconteceu nada, não. E esse mês que eu treinei foi um tempo que eu não tinha uma refeição muito forte. Eu comia 2 refeições por dia normalmente, porque não dava muito tempo de eu vir em casa. E uma das refeições às vezes era pão de manhã. Não era uma comida forte, então foi pura resistência treinar direto. E na última semana desse mês eu comecei a comer menos ainda, que foi onde eu quis abaixar minha taxa de gordura ao extremo. Que foi onde eu, às vezes, de manhã tomava café sem açúcar. De noite, quando eu chegava, que eu ia treinar na última vez na academia, eu ia e comia aveia, era meu pré-treino. Aveia crua. E o ruim desse mês aí foi que teve dias que eu não cheguei a tomar nem 1 litro de água. Não passava em casa direito, porque eu nunca fui de ficar tomando água na academia, nem quando tava treinando. Pra não ficar saindo pro banheiro e tal. Aí eu comecei a tomar menos de 1 litro de água às vezes. Teve dias que eu tomava 1 litro e pouco, mas ainda era a quantidade errada. Então, depois que eu parei, foi o que ocasionou a retenção líquida. Mas nesse tempo do treino, eu até que atingi uma quantidade pequena. Teve o instrutor da academia do lado que trouxe uma coisinha pra mim, eu não sei nem o nome daquilo. Eu sei que ele falou que eu tinha 7 a 6% de gordura corporal no fim desse mês. E no início desse mês eu tava um cheinho, digamos assim. E em um mês eu consegui pegar um shape foda pra mim. Tá bom que eu ocasionei outras lesões e tal, tipo, lesionei o pulso direito, porque eu pegava muito peso. Lesionei os 2 joelhos, por causa que eu tava correndo todo santo dia 42 quilômetros de manhã, 42 de tarde, 42 de noite. Então eu fui depois no hospital, eu vi que eu tinha inflamado o tendão do joelho esquerdo e desgastei a cartilagem do joelho direito. Lesionei o ombro também da calistenia. Lesionei o peito aqui, o meio do peito, os vasos sanguíneos, alguma coisa assim que foi por pressão, pelo que explicaram. Muito exercício com pouco descanso também. E mesma coisa do joelho. Mas querendo ou não, esse foi meu auge em questão de força física. Com 14 anos foi meu auge em resistência em questão de calistenia, mas força física foi agora. Que eu realmente conseguia voltar a abrir um coco com 3 socos, que foi o que eu fazia com 14 anos, foi bom pra caramba. É que eu andava na rua, tentava levantar um carro, não era aquele cara normal não. Eu evolui pra caramba na barra com o braço também, que eu conseguia fazer 2 barras com o braço, porque eu fazia uns exercícios pesados na academia. Outra foi a primeira ou segunda vez que eu tentei fazer barra com o braço, eu conseguia. Porque eu já treinava com peso elevado e eu já tinha a força física da calistenia também. Já tinha o consciência corporal. Eu fazia barra com minha ex nas costas, uma antiga aí, que tinha uns 60 quilos mais ou menos. Flexão na academia, eu fazia às vezes com o pessoal nas costas. Já cheguei a correr com alguém nas costas também. Eu gostava desses treinos assim mais elevado, doido. E o que eu acho que ajudou muito eu pegar a barra com o braço, tirando a calistenia, foi a remada unilateral que eu fazia na academia, que eu fazia com 50 quilos, que era um peso que ninguém lá pegava normalmente. Chegava lá, 16 anos, eu pesava. Quando eu comecei no mês de novembro a treinar, eu pesava uns. Não sei se foi 50 e poucos quilos, 58, foi alguma coisa assim. Foi 58 quilos eu pesava. No fim desse mês eu fiquei com 55, só que fiquei com o corpo maior. Inchou. Não aparentava que eu tinha 55, o pessoal dizia que eu tinha 60 e pouco, 70. Mas foi porque eu tava quase zerado de gordura corporal, acredito eu. Então eu fazia a remada unilateral com 50 quilos no braço, panturrilha. Eu zerava os pesos quando eu ia treinar. O peito fechado, o pec deck, crucifixo no voador. Fechava também os pesos, colocava tudo. E o supino reto com halteres. Teve um dia que eu era 20 quilos em cada braço que eu pegava. Só que teve um dia que eu cheguei a fazer 200 repetições. 40, 40, 40, até pegar 200, que foi um dia. Dava aquelas loucuras de querer treinar muito. Era muito massa. Então foi o que ocasionou depois de eu dar uma diminuída nos treinos também. A facilidade de eu pegar as coisas. Eu pegava a barra com o braço, que eu peguei rápido. Depois que eu voltei, depois disso daí que eu vou contar depois, que eu parei. Eu fui pegar o muscle up também um dia, mas muscle up já é um exercício mais fácil, então. E eu tinha outros treinos doidos em questão de arte marcial que eu pedia pra. Foi uma vez também, ninguém nunca foi de acertar um soco na minha cara. Aí eu fui e mandei um amigo desse soco na minha cara, aqui próximo à região do queixo, pra ver quanto eu aguentava sem sentir alguma coisa ou ficar tonto.
um dos treinos doidos que eu fazia, eu ainda lembro. Mas era legal, ajudou muito porque um mês depois que eu comecei a lutar campeonato clandestino de boxe, cheguei a lutar 4 campeonatos hoje em dia, que foi um de Muay Thai em São Gonçalo e dois de boxe clandestino e o outro foi no NFC, se não me engano, que foi com um amigo de um conhecido meu. Esse dia que eu lutei 4 campeonatos foi moral, eu cheguei cansadão. Eu sei que o que eu vi instrutores, pessoal falando que dava errado e tal, eu testei em mim e deu certo. Nesse tempo aí que eu treinei que nem doido. Eu sei que se eu chegar numa pessoa normal que não me conhece, normalmente, não todo mundo, mas tem muita pessoa que é assim. Chegar e falar tudo isso que eu fazia, o pessoal vai dizer, é mentira. É mentira. Eu já cheguei aqui quando eu voltei a treinar agora, há pouco tempo. Na praça e falei, ficava um pessoal falando, olhando assim, desconfiando. É do ser humano duvidar. Eu sei que o pessoal que me conhecia ficava falando bem de mim e tal, lá na praça e o pessoal sem entender nada, porque não entra na capacidade mental deles que alguém conseguiu fazer isso. Mas eu sei que o pessoal que me via, que me conhecia no dia a dia, depois, do nada, quando eu chegava em casa, eu falava, eu vi você correndo de noite lá na ponte, eu vi você subir na ponte, eu vi você treinando na praça de meio-dia, correndo de meio-dia. O pessoal aí comentava muito. E isso fez até o pessoal que duvidava chegar a acreditar dos boatos que começou a falar sobre mim. Tive até uma brincadeira que eu fiz nesse tempo aí na academia, nesse mês, com um cara que era instrutor de outra academia, mas ele treinava lá na gente, da arte marcial, que foi quem pegava mais peso subindo série em cada repetição, que a gente começou com 40 fazendo séries, aí quando chegou no 80 tava nós dois mortos, a gente fez série pra caramba, 80 quilinhos. E quando eu voltei depois eu tava morrendo pegando 40, mas isso daí eu falo depois, que já é outra história. E observação, a última semana aí do meu treino, que foi a que eu comecei a comer menos, eu acabei com 150 gramas de creatina. Eu tomava 4 doses por dia, se não me engano. Meu intuito não era crescer, era resistência. Então, se eu crescer aí e tal, ou ter a ver com a creatina, ou se não tem a ver, isso não importa não, porque meu intuito foi resistência, que foi uma coisa que eu consegui, mesmo lesionando. E esse tempo, no meu auge, com os 16 anos, foi onde eu consegui o 40 de braço, que o pessoal chegava na academia e o pessoal falava, só tem braço. Porque eu era um cara, eu consegui um corpo definido, magro, seco, só que grande ao mesmo tempo. Seco em questão de gordura, barriga e tal, mas abdômen. Mas tipo, o braço meu era grande e meu peitoral também era grande. Isso ficou um shape foda pra mim, mesmo com tudo que aconteceu aí.